Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição aqui pela TV Galega do nosso programa Mulheres. O nosso encontro semanal ao vivo, todas as terças-feiras, sempre às 8 horas da noite e as reprises ao longo da semana. Hoje, o nosso programa estará voltado para toda a família, como sempre, com assuntos muito bem escolhidos, para presentear você nessas semanas especiais de férias, a família toda reunida, a garotada aproveitando o máximo as férias escolares. E para começar bem este nosso primeiro bloco, vamos falar sobre saúde, cuidados especiais com a nossa visão. E para isso convidamos o médico oftalmologista Dr. Hermógenes Renusa. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Denise. A nossa intenção com essa entrevista é falar um pouquinho mais sobre os cuidados com os nossos olhos, os cuidados com a visão nessa época do ano. Férias, muitas crianças, muitos adolescentes aproveitando o máximo o computador, a televisão. Tudo isso também traz um certo prejuízo para os nossos olhos? Ocorre. O que acontece? Se você ficar prestando muita atenção no computador, concentração, até dirigir 2, 3 horas numa estrada, assim, por concentração, você acaba piscando menos os seus olhos. Piscando menos os seus olhos, o teu olho vai ficar um pouquinho seco. Vai causar um pouco de embaçamento visual. Ao próprio computador, a distância que você usa ele, a máquina, se você tem que ficar olhando para cima, a tua postura também influencia nisso, vai dar um pouco de fadiga, sim. O interessante é que a gente sempre fala para os pacientes, assim, orienta os pacientes, o que é? Ficou mais que 1 hora, 1 hora e meia no computador, para um pouquinho, vai tomar um copo d'água, vai dar uma olhada no horizonte, na janela lá, que, querendo ou não, é uma coisa engraçada, mas olhar para o infinito é que descansa os olhos, sabe? Então, às vezes, o paciente fica lá 6, 8 horas na frente do computador, numa tela, numa distância X, fazendo aquele foco ali, ele pode até fazer, às vezes, uma miopia transitória, por espasmo de acomodação. Ele fica ali focando ali muito ali, esquece de relaxar a musculatura do olho e olhar para o horizonte e pode fazer um espasmo de acomodação. Ele começar a falar assim, nossa, agora eu saio do computador também embaçado, não sei o quê. Ele fica meio assustado. Isso é um espasmo, pode acontecer. É isso que o senhor comentou, é importante também, não é nem só para as pessoas que estão agora aproveitando esse período de férias, é para as pessoas que trabalham também na frente do computador, ficam ali horas e horas, não se dão conta de olhar para o horizonte, dar um descanso para a sua vista, né, para a sua visão. Isso é para todas as pessoas. E é muito comum isso, entende? Então, por isso que eu falei, dá a pausa, 5 minutos. Eu sempre falo para o paciente assim, vai no banheiro, vai tomar um copo d'água, vai tomar um cafezinho, isso daí, descansa, faz muito bem isso daí. Proteção de tela também ajuda? Ajuda. Todas essas telas que tem antirreflexo, as coisas, óculos com antirreflexo ajuda, tá? Hoje em dia, a vantagem é que existem essas telas de LCD, então normalmente elas dão muito menos reflexo que aquelas telas, aqueles monitores antigos, esse quadradão, assim, que hoje em dia tem muito pouco, né? Aqueles tinha que usar aquela capinha de protetor de tela, assim, que fazia muita diferença. Agora, para o LCD já não é nem tanto, sabe? O LCD é mais você ajustar a intensidade da luz, da iluminação, já é suficiente. Por falar na iluminação, a iluminação do próprio ambiente, as pessoas que vão passar a noite toda na frente do computador, no caso, tem que também ter um cuidado especial com a iluminação no próprio ambiente, no quarto, na sala, onde é que estiver o computador? Também, mas sabe que isso aí é até mais um pouco de mito, que se você ficar com a luz acesa, a luz apagada, se vai fazer mal ou não vai mudar muita coisa não, sabe? O que muda mesmo é você dar uma pausa, tá? Dar uma pausa. Se você estiver na tua tela estiver clara e você ficar ali trabalhando na tela, não vai ter problema. Vai ter um problema mais para você enxergar o teu teclado, assim, sabe? Mas não que por causa que estiver em ambiente escuro vai fazer mal, entendeu? Porque senão, se vai para o cinema, vai pegar um filme lá de 3 horas que está escuro e está com uma tela clara, vai te fazer mal para a visão. E não faz, não. E agora a preocupação na sala, no quarto, mas de frente para a televisão. Um bom filme, um bom programa na televisão, também um cuidado especial na questão de distância dessa pessoa para o aparelho de televisão. É importante. Hoje em dia até as TVs, assim, elas têm, vai ver lá, uma TV de 46 polegadas lá. Ela fala a distância que você tem que ter na tua sala para você ter um foco perfeito naquela televisão. Isso aí existe. Não vai ter uma TV de 46 e você vai ficar a 3 metros de distância dela, não vai adiantar nada. Até para você fazer uma leitura de legendas, você vai ter que ficar mexendo a cabeça, muito mais desconfortável, vai cansar o pescoço. Mas mais distante você vai conseguir ler sem mexer a cabeça. Saindo dos ambientes fechados, indo agora para o ar livre,
aproveitar ao máximo esse momento. Quais os cuidados especiais também com a saúde dos nossos olhos, nos ambientes abertos? Importante é proteger da radiação ultravioleta, isso é muito importante. Tanto no verão quanto no inverno. Agora que está no inverno aí, tem que usar proteção para radiação ultravioleta, óculos de sol. Isso é muito importante. Por quê? Porque a radiação ultravioleta, o dano, ele é cumulativo. É cumulativo no fundo do olho. Ele pode causar umas doenças degenerativas na retina, catarata mais precocemente, aquela pelezinha que dá no canto do olho que chama-se pitirígio. Tudo isso pelo sol. Então tem que usar um óculos de qualidade boa que proteja a radiação ultravioleta, o VA ou o VB. Hoje em dia a pessoa sempre fala assim, mas e o óculos? Aquele óculos do camelô, o óculos da ótica, não sei o quê. Qual que é o óculos bom? Você tem que comprar um óculos que seja de uma ótica confiável, de uma marca confiável, tá? E que tenha a proteção da radiação ultravioleta, lógico. As próprias óticas ou as clínicas oftalmológicas especializadas assim, tem como medir se existe essa proteção ou não. Tem óculos de camelô, como o senhor colocou, que tem na frente, na tela ali, um selinho colocando proteção UVA, protegendo os olhos, dando garantia se aquela pessoa vai estar protegida com aquele produto. Mas aí não dá para acreditar muito, teria que fazer o teste para ver, né? Porque o que acontece? Se você está usando um óculos de uma má qualidade que não vai filtrar essa radiação ultravioleta, você está com óculos escuro, o que vai acontecer? A tua pupila dilata. Se a tua pupila dilata, ela vai entrar mais iluminação no teu olho, mais iluminação lá no fundo do olho. Se não tiver essa proteção, você vai estar pior que não usando nada. Porque se não estiver usando nada, a tua pupila está fechada. A tua íris está protegendo lá no fundo do olho. Se a pupila está aberta, vai entrar muito mais raios luminosos lá para o fundo do olho. Cuidando um pouquinho mais agora da nossa visão, o senhor que não é de Blumenau, mas está aqui há alguns anos, 4 anos aproximadamente, né? O senhor observa que aqui na nossa cidade existe uma preocupação maior quando o assunto é saúde dos olhos? As pessoas realmente se preocupam, procuram um oftalmologista ou está faltando um pouquinho mais de atenção nesse sentido? Não, a cidade ela é coerente, até pelo nível socioeconômico, cultural da cidade, é um nível socioeconômico, cultural bom, entende? Então, os pacientes normalmente procuram as clínicas especializadas, isso é importante. E isso daí, eu acho que no Brasil inteiro existe isso, né? Infelizmente, existem alguns pacientes, assim, algumas pessoas ainda que acabam indo só em ótica e querendo fazer uma prescrição de óculos em ótica, por optometrista, por técnico, assim, e às vezes acaba dando problemas, assim, porque aquilo ali, querendo ou não, é um ato médico, né? E se você vai lá, só faz um óculos, o paciente colocou, agora estou enxergando bem. Mas se esse paciente tem um glaucoma, se esse paciente tem uma doença de retina, se esse paciente tem uma catarata, daí, às vezes não foi diagnosticado no momento correto, e ele só vai notar quando a visão dele estiver com muita deterioração. Então, essa é uma coisa complicada. Então, por isso que o correto é sempre fazer consulta com o oftalmologista, para não ter problema de depois ocorrer uma doença no futuro muito mais grave que não foi prevenida. Tudo em medicina é prevenção. Claro, e na sua área é muito mais ainda, tudo né? é prevenção. O ideal seria procurar um profissional da sua área antes de ter um sintoma, buscando a prevenção. Por isso que a consulta oftalmológica, tanto para criança, adulto, idoso, uma vez por ano é primordial. Uma vez por ano. No caso das crianças em casa, os pais, eles devem observar quais sinais, quais momentos da criança em que podem, por exemplo, acarretar um probleminha com a sua visão. Isso é importante você observar a criança. A criança, com o recém-nascido, nas primeiras 48 horas já faz o primeiro exame oftalmológico, que é o teste do olhinho. Toda maternidade, em 48 horas já é feito o exame para ver se ela tem um reflexo vermelho lá, para ver se não tem catarata congênita, algum problema na retina, alguma coisa, tá? Feito isso daí, às vezes as mães nem sabem, mas sempre é feito isso daí, isso é regra, tá? É lei. Independente da unidade de saúde do hospital que a criança nasceu. É feito isso daí, tá? E daí o próprio pediatra pode fazer isso daí, não tem problema. E daí existe, a partir dos 3 anos de idade, 4 anos de idade, tem que fazer mais uma avaliação oftalmológica para ver se a criança tem algum desvio, tá? Se tem algum desvio ocular, se não tem um pouco de estrabismo. Normalmente, quando ela tem um pouco de estrabismo, desvio, ela tem um olho um pouquinho mais fraco.
Daí tem que usar óculos, fazer tampão, essas atividades para não ficar com uma ambliopia, o olho mais fraco. Tá? Que a criança desenvolve a visão até os 7 anos de idade. Até os 7 anos. Depois dos 7 anos de idade, se ela não desenvolver a visão naquele olho, aquele olho vai ficar mais fraco. Entendeu? Então é muito importante esse primeiro exame, a idade com 3 anos, por aí, é muito importante, 3, 4 anos. Isso aí os pais já podem ver em casa. Tira uma fotografia, a criança tem um olhinho torto na fotografia. Conversando está normal, mas na fotografia tem um olhinho torto. Sinal que ela pode ter um problema naquele olhinho. Isso aí seria o estrabismo. Exatamente, o estrabismo. Outra coisa, problema dela enxergar mesmo. Se vê que ela fica sentada muito próxima da televisão. Ela vê a televisão, o desenho dela, mas muito próximo. Também é uma coisa que chama atenção. Quando ela vai escrever, desenhar também, ela ficar muito próxima. Isso é importante. Outra coisa importante é a criança que normalmente ela enxerga mal, ou ela é muito peralta, também, ela é muito hiperativa e tal, e coisa, parece mais puleta, derruba as coisas e tal, é muito hiperativa, ou senão ela é muito pacata, tá? Às vezes ela pode enxergar mal, ela também fica muito retraída. Então, muito presente ou muito ausente dos acontecimentos. Exatamente. Isso também faz diferença. Né? Falando sobre catarata, também a sua especialidade, quais seriam os sintomas? Existe uma idade de risco? Como é que é o tratamento desse tipo de patologia? Catarata, eu sempre falo para meus pacientes. Os pacientes dizem assim, meu avô teve catarata, eu vou ter catarata, será? Eu falo, todo mundo vai ter catarata. Catarata é igual cabelo branco, eu falo aos pacientes, todo mundo vai ter. Um tem um pouco antes, outro tem um pouco depois. Tá? Se for pegar a população em geral, no Brasil, qualquer lugar, nos Estados Unidos, lá, com 70 anos de idade, 60%, 70%, 80% vai estar com catarata. É normal, é igual cabelo branco, todo mundo vai ter, só que uns tem um pouco antes, outros tem um pouco depois, tá? Então, por isso que acontece. O que acontece? O paciente começa a ter uma visão embaçada. Por quê? A gente tem uma lente dentro do olho que se chama cristalino. A catarata não é... Muitos pacientes acham que a catarata é aquela pelezinha por fora que se chama pterígio. Não é. A catarata ela é dentro do olho, a gente tem uma lente que se chama cristalino, tá? E daí o que acontece? Essa lente opacifica, tá? Opacificando, ele não consegue ter uma visão nítida, é como se estivesse enxergando tudo embaçado. Nublado assim, sabe? E daí como é que é feita a cirurgia? É retirado esse cristalino que perdeu a transparência e colocado uma lente intraocular em substituição. Hoje está muito mais fácil no caso, né? Hoje em dia é muito mais seguro, é muito mais tranquilo o procedimento para o paciente. Hoje em dia se consegue colocar uma lente dentro do paciente, um paciente que tem lá 6 graus de miopia, consegue zerar esses 6 graus de miopia, consegue colocar, fazer a cirurgia de catarata, tirar o erro refrativo desse paciente e tirar o óculos dele. Que coisa boa. Doutor Hermógenes, obrigada pela sua presença conosco e pelos esclarecimentos, as informações repassadas. Com certeza as pessoas em casa gostaram bastante também. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial e na sequência tem muito mais para você aqui na nossa programação, no nosso programa Mulheres. Não saia daí, voltamos já já.